Fator determinante para a governança, as políticas públicas são muitas vezes apresentadas pela imprensa e pelas lideranças partidárias, mas raramente existe a oportunidade de falar com mais profundidade acerca da sua elaboração. Pensando nisso, neste episódio do videocast da Rio Bravo, buscamos entender a sua formulação e quais aspectos estão em disputa na hora e vez que as agendas são colocadas em prática. Para falar sobre o tema, nossos convidados são Cibele Franzese, professora da FGV e especialista no tema, e Mano Ferreira, um dos responsáveis pela redação final do Caderno de Políticas Públicas 2022 do Líveres. Cibele Franzese, Mano Ferreira, é um prazer tê-los aqui conosco em mais uma edição do videocast Rio Bravo. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre políticas públicas. Obrigado, Fábio. Muito honrado com o convite. O videocast da Rio Bravo é uma referência na discussão no Brasil e um prazer estar aqui com a professora Cibele. Muito bem. Cibele, eu queria começar com você exatamente a partir de um ponto que a gente falava nos bastidores, antes da entrevista começar a ser gravada. A sua atuação tem um lastro acadêmico muito forte, muito intenso, mas também você atuou na linha de frente, digamos assim, da administração pública. Quais são as diferenças e os pontos de contato entre uma área e outra no âmbito das políticas públicas? E aproveita para traçar um pouco da sua trajetória para quem está assistindo a gente. Legal. A atuação na academia e a atuação na linha de frente do governo são muito diferentes, né? A academia é um lugar onde a gente tem tempo para refletir, onde a gente consegue se formar, estudar, comparar as coisas com muita calma, é um lugar mais analítico. E a linha de frente do governo é um lugar de emergência, de apagar incêndio, é um lugar onde você está perto da população, então você tem que ser muito mais responsivo, né? Então, muitas vezes você não tem tempo de fazer muita análise, você tem que ir e responder para o cidadão, né? Então, estar nesses dois lugares foi, assim, uma experiência incrível. Muitas vezes eu estava assistindo uma reunião do governo, reunião de secretários, e eu ficava pensando, nossa, isso aqui é exatamente o que aquele autor descreveu na teoria das políticas públicas, né? Esse é o conjunto de atores discutindo sobre determinado tema, é uma situação de crise e esse negócio vai entrar na agenda. Você pensava assim, aquele momento do Kingdom, quando ele escreveu sobre como um problema entra na agenda. Mas era um negócio que você pensa em um segundo, porque depois o negócio aconteceu, você tem que sair correndo atrás dele. E é muito legal a gente poder estar nos dois lugares, né? Quando eu escolhi trabalhar com administração pública, é porque eu sempre tive em mente na minha carreira que eu queria gerar impacto social, né? E a ideia da administração pública é justamente isso, gerar impacto social e olhar para o Estado como um agente que pode trabalhar com larga escala. E as políticas públicas são isso, né? Você atingir um grande número de pessoas com algo que você faz. Então, quando você está no governo, uma decisão que você toma pode atingir milhões de pessoas. No caso do Estado de São Paulo, que foi onde eu trabalhei, né? Como secretária adjunta de planejamento e como secretária de gestão. Então, você pode atingir, no caso de São Paulo, 40 milhões de pessoas. É uma experiência incrível, né? E depois, voltando para a academia, voltando mais ou menos, porque enquanto eu fiquei no governo, eu também continuava dando aulas, né? É incrível porque os exemplos que você pode dar na sala de aula são exemplos reais, porque a administração pública é uma ciência aplicada. E é isso que é mais legal para os alunos em sala de aula. Trabalhar com professores que já estiveram na prática. Porque meus exemplos não são teóricos, os meus exemplos são de quem esteve lá, de quem já fez, de quem sabe as reais dificuldades. Então, eu sou uma pessoa que falo tanto da parte técnica quanto política, porque eu trabalhei com políticos. E eu sei respeitar o devido valor de um político. E eu sei que os problemas que um político sabe resolver são diferentes e muito mais complexos do que os problemas que um técnico sabe resolver. Então, eu não demonizo a política,
ao contrário, eu valorizo muito e eu sei a complementariedade que tem o técnico e um político na elaboração de políticas públicas, na sua implementação e na resolução de problemas complexos como a gente tem hoje. Porque eu tive lá e eu sei como é importante ter os dois perfis na hora da gente fazer as coisas acontecerem. Como é que os alunos reagem a essa experiência, essa trajetória e a esses exemplos que você apresenta? Os alunos ficam muito felizes, na verdade. Eles gostam bastante das aulas, porque são exemplos que acontecem e coisas que eu fiz que estão hoje aí. Por exemplo, a concessão da São Paulo Expo, que eu organizei, e hoje está aí. Então, tem várias coisas que eu fiz, que eu participei, casos que eu escrevo para usar em sala de aula, que são reais, né? De organizações que são reais, de pessoas que ainda existem. Então, mas você conheceu essa pessoa, mas você teve com tal pessoa? Sim. E como é essa pessoa? É uma pessoa normal, né? Que tem defeitos, tem qualidades e que fez tais coisas acontecerem. E eles ficam muito surpresos, né? E a gente fala, são pessoas que erram, que acertam e podem ser vocês. E hoje eu tenho alunos que entram na política. Então, por exemplo, eu tive uma aluna no 7º semestre que estava fazendo TCC e decidiu se candidatar a vereadora, quase sem nenhum dinheiro. A campanha dela custou R$4.500 durante a pandemia. E ela se elegeu vereadora em Mogi das Cruzes, né? E é muito legal você ver com brilho no olho, querendo fazer a diferença. E eu acho isso super importante. Então, hoje eu vejo que a minha missão é tão importante quanto era no governo, porque ela continua gerando impacto social, porque continua colocando pessoas de valor para fazer mudanças importantes para o país, né? Cada um em seu espaço. E pode ser que um dia eu volte a trabalhar no governo e continue trabalhando na academia ao mesmo tempo, porque eu acho importante ter essa retroalimentação das coisas, né? Que eu continue estudando, possa levar o que eu estudo para a prática e depois possa levar a prática para dentro da academia de novo, para que eu continue alimentando os sonhos desses jovens de mudar esse país sempre para melhor, né? Enquanto a gente olha e fala, as pessoas olham e falam, a política não presta, não adianta nada, fazer nada. Não adianta sim, a gente tem que ir e fazer o que a gente acredita, porque o país merece sempre ter pessoas melhores com a mão na massa, e se a gente não gosta do que tá vendo, é hora da gente arregaçar a manga e ir lá e fazer o melhor e fazer o que a gente acredita pro país ir pra frente. Mano, a Cibele contou agora a sua experiência, um pouco da sua trajetória, na verdade, e ela citou uma palavra-chave, que é a ideia de reagir aos eventos, tão logo eles acontecem. E você contava pra gente, antes da entrevista começar, antes desse encontro acontecer, um pouco do movimento Livres e principalmente de uma atuação partilhada, né, com o movimento Livres, que é o Liberty... A LibertyCon. A LibertyCon, exatamente. E como é que essa ideia, esse brilho no olho dos alunos que ela citou, aparece em eventos como esse que você participou agora recentemente? Eu diria que o desejo de mudar a realidade em que a gente vive é o que move as pessoas a se engajarem na vida pública, na discussão pública, em todos os meios, e inclusive em eventos como a LibertyCon, que são oportunidades de discutir soluções diferentes para o país. E, enfim, isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que o Livres como movimento existe porque a gente sonha em viver com um país em que o lugar de cada pessoa na sociedade seja mais resultado das próprias escolhas individuais do que das imposições sociais, das condições de nascimento, do CEP em que nasceram, do CPF dos pais. E, infelizmente, como a gente sabe, isso é uma realidade muito distante, enfim, da vida das pessoas no Brasil ainda. E justamente por isso, como disse a professora, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem vivido um clima por parte, enfim, com essa polarização de demonização do pensamento divergente, de demonização do sistema político, um discurso antipolítico que faz muito mal ao país, porque no fim das contas o que nós queremos como, enfim, vida comum é ter um espaço compartilhado em que a gente possa realizar as aspirações de cada um, que as pessoas possam desenvolver o seu potencial ao máximo, e para isso a gente precisa de políticas públicas que funcionem de fato. Então,
para que as políticas públicas funcionem de fato, elas precisam ter legitimidade junto à população. Então, esse trabalho de fazer, digamos assim, essa interface entre a discussão de política pública concreta e a vida das pessoas, a mobilização política, a forma como as pessoas enxergam o funcionamento da vida e, enfim, a visão de mundo de cada um, é fundamental para que a gente seja capaz de unir eficiência na política pública e legitimidade política. Né? E como é que esse processo de construção de um documento tão importante quanto o Caderno de Políticas Públicas do Livres contemplou essa dificuldade que você mencionou agora há pouco? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque como que a gente pode ampliar a legitimidade da construção política num país? A gente precisa fazer com que a sociedade se sinta de fato representada na discussão política. Isso muitas vezes está distante da realidade que a gente vive no Brasil. Uma pergunta que eu costumo fazer às pessoas é: qual a última vez que você foi convidado a participar de uma discussão de política pública por um partido político? Isso é muito raro. As pessoas, em geral, se sentem muito distantes do dia a dia da política e muitas vezes acham que a elaboração de políticas públicas é uma coisa muito distante, quase opressiva, quase como se as pessoas se sentissem diminuídas diante do tamanho do poder que o Estado ou a política representam. Então, por isso, a gente precisa de iniciativas da sociedade que engajem as pessoas e façam esse intercâmbio para que a discussão que acontece na sociedade chegue até o poder público. É isso que a gente tenta fazer através do Livres. O Caderno de Políticas Públicas é um pouco a materialização desse esforço. O Livres tem mais de 5.000 associados em todo o Brasil e eles se organizam em núcleos de engajamento por estados e por setoriais temáticas. Então, ao participarem desses núcleos de engajamento, com uma agenda de discussões, seminários, atividades práticas também de ativismo, as pessoas podem participar da discussão e essa discussão foi consolidada com curadoria do nosso conselho acadêmico, que tem elaboradores de política pública com muita experiência, como é o caso dos nossos conselheiros Ricardo Paz de Barros, Pércio Arida, Helena Landau, e eles, com essa curadoria, conseguiram consolidar essas contribuições que vieram dos associados de todo o Brasil, e assim surgiu o Caderno de Políticas Públicas. Sibeli, na sua primeira intervenção, você contou a sua trajetória e, ao mesmo tempo, deu brecha para tratar dessa abordagem acadêmica, de como ela é difícil de ser comparada, digamos assim, à atividade prática da administração pública. Ao mesmo tempo, é fundamental a gente pensar que hoje, construir políticas públicas depende de um concerto que parece impossível, tendo em vista a polarização política. E essa foi uma chave que o Mano Ferreira apresentou para a gente agora. Como é que a gente constrói políticas públicas em um ambiente tão divisivo como este que nós vivemos hoje? Uhum. Eu acho que uma forma bem simples, né? Um caminho bem simples, não é simples de fazer, mas o caminho é claro, né? É um pouco do que o Mano falou sobre a legitimidade. Na verdade, a legitimidade do próprio Estado está ligada a isso. Tem pesquisas do Latinobarômetro que indicam um pouco sobre da onde vem a legitimidade da representação do Estado. Muito dela, mais do que 50% dela, vem da eficácia dos serviços públicos, né? A gente fala muito sobre o Estado não ter legitimidade, no caso brasileiro, por causa da corrupção, ou por causa da grande burocracia, ou principalmente por causa da corrupção. Mas boa parte da falta de legitimidade do Estado vem por causa da baixa qualidade de prestação dos serviços públicos. Então, se a gente olhar para os problemas da população, a gente vai achar o caminho para a construção das políticas públicas. E esse caminho não tem polarização. É olhar para os problemas da população. E aí é onde a gente vai resolver, aí é onde as políticas públicas têm que caminhar, né? Então, a gente sabe que hoje a gente voltou para o mapa da pobreza.
Então, resolver o problema da pobreza e da insegurança alimentar é um caminho inequívoco. Então, as políticas públicas têm que apontar para isso. Então, não importa se você é do partido A, do partido B, se você é do candidato A, do candidato B, o problema da fome voltou e a gente tem que resolvê-lo. Tá? Então, seja se você vai resolver com o Auxílio Brasil, seja se você vai resolver com o Bolsa Família, você tem que resolver este problema. Os dois programas têm diferenças importantes na sua formulação, se a gente pensar tecnicamente enquanto política pública. Mas os dois programas apontam para uma transferência de renda. Tá? E aí você pode aperfeiçoar a formulação da sua política pública, olhando para outros programas que já foram formulados, olhando para o histórico do Bolsa Família, olhando para o nosso cadastro, olhando para as potencialidades que tem no Brasil. Então, estou olhando aí para técnicas de formulação de políticas públicas, tá? Olhando para isso, pensando numa forma racional de formular políticas públicas. Você vai ter, é claro que algum incrementalismo, aí já estou falando tecnicamente, né? Que são os grupos de poder que estão instalados ali no Congresso Nacional, então você vai ter que negociar com esses grupos e vai ter que ceder um pouco na sua formulação e vai acabar chegando a uma formulação possível para aprovar esse novo programa, que agora vai ser a volta do Bolsa Família, tá? E aí você vai ter no histórico dessa política, então você vai trazer o que já tinha antes do partido agora que vai voltar ao poder, que é aquele repasse por criança, que a gente acabou perdendo no Auxílio Brasil, enfim, mas você vai chegar a um desenho de programa que vai atacar o problema que a gente tem. Então, se você olhar para as reais necessidades da população, você vai acabar chegando num desenho de política que vai responder e que vai se sobrepor à polarização, né? Então, acho que o caminho é muito claro. A gente está aqui para resolver problemas complexos. Alguns são muito mais difíceis de resolver, como, por exemplo, o problema da Cracolândia. A solução para ele está muito menos clara que o problema da insegurança alimentar, né? Mas a solução dele é muito mais olhar para a solução de um problema complexo, que, no caso, como a gente está hoje, vai depender de um Estado em rede, que não envolve mais só o poder estatal, envolve um trabalho com sociedade civil, envolve um trabalho também com empresas privadas, envolve um trabalho que depende também da atuação da cidadania, da participação social, que é muito mais complexo do que assinar um decreto, do que assinar uma lei, do que fazer uma internação compulsória. Por isso ele é mais complexo, mas não envolve a questão da polarização política, né? Envolve um trabalho de negociação, de persuasão, que são outras competências diferentes até para o gestor público, de conquista de legitimidade, de discussão, de soft skills, enfim, coisas que a gente discute muito na formação até do curso do nosso administrador público dos anos 2000, de 2000 para cá, mas que você perceba, passa muito distante da discussão que a gente teve agora na eleição, né? E é essa legitimidade que vai ser construída para disputar o voto daqui a 4 anos. Porque, no fim das contas, quando chegou na hora da eleição, o que estava se discutindo? Eu vou manter o Auxílio Brasil ou não vou manter o Auxílio Brasil? Eu sou o candidato que vou levar comida para sua mesa ou não vou levar comida para sua mesa? Eu sou o candidato que vai melhorar a economia ou que não vai melhorar a economia? Porque a população vai precisar dessas políticas públicas ao fim e ao cabo. O Estado está equipado em termos de imaginação para fazer esse aporte com iniciativa privada, com organizações sociais, com a própria sociedade civil, para atacar problemas complexos como esse que você mencionou da Cracolândia? Em termos. Quando a gente pensa o Estado, eu nunca penso nele como algo monolítico. Eu penso o Estado como algumas ilhas de algumas com mais porosidade, né, algumas áreas de políticas públicas que são mais propensas à inovação, outras áreas mais insuladas, umas áreas mais dotadas de uma burocracia mais capacitada, capaz de fazer esse caminho, outras áreas mais esvaziadas, mais até suscetíveis à captura, que se forem fazer parceria não estão prontas e vão ser completamente capturadas ou pelo setor privado ou até pelas ONGs, o que também não é desejável. Então, a gente precisa olhar o Estado como uma área que é muito diferenciada entre as suas diferentes áreas, né? Então, tem áreas do Estado, sim, muito capazes de inovar,
e muito capazes de fazer uma política pública de alta qualidade, com participação social, com atuação regulatória importante para fazer parceria com o setor privado e capazes de fazer uma política pública de alta qualidade, eficácia e efetividade. Mas tem outras áreas com baixo desenvolvimento institucional. Então, é preciso que a gente tenha um governo que possa avançar onde é possível avançar e possa fomentar desenvolvimento onde ele ainda é incipiente, né? Então, é preciso ter cuidado aí e olhar com um olhar diferenciado para as diferentes áreas. Mano, os movimentos liberais, por essência, eles costumam desconfiar não apenas do tamanho do Estado, mas nas boas intenções do Estado. Como é que você reage a essa ideia de que no Brasil o Estado não só é necessário, como ele está fazendo menos do que deveria? Eu diria que tem uma frase tradicional do José Guilherme Melchior, que ele diz que o Brasil vivia, e já tem, enfim, ele morreu em 91, então já tem bastante tempo que ele escreveu, um paradoxo que a gente consegue ao mesmo tempo ter Estado de mais e Estado de menos. Estado de mais em áreas onde a presença excessiva do Estado acaba atrapalhando o funcionamento da economia. Para dar um exemplo, no excesso de subsídios que nós temos, muitas vezes não testados, muitas vezes com um resultado prático, enfim, socialmente questionável. E em outras ocasiões a gente acaba tendo Estado de menos no sentido de pouca efetividade na entrega de um serviço público essencial como saúde e educação. Então, eu diria que a gente precisa olhar com essa matiz de complexidade. Ao mesmo tempo, o Estado é necessário para alguns serviços, enquanto em outros ele acaba se excedendo e atrapalhando a resolução de uma questão relevante publicamente. Agora, trazendo a discussão um pouco mais para o que eu diria que é um dos gargalos no Brasil hoje, é que a gente precisa fazer uma discussão sobre priorização. A professora foi muito feliz em dizer que qualquer que fosse o cenário nessa última eleição, a discussão de política social tenderia a avançar porque teríamos um programa social de transferência direta de renda, provavelmente em torno de R$600 com adicionais. Isso é fato, mas ao mesmo tempo a gente vem há muitos anos tendo uma dificuldade de fazer com que o conjunto das políticas públicas caiba no orçamento, o que coloca na mesa uma questão importante de ser encarada, que é o conflito distributivo que existe no Brasil, no sentido de, existe em todo lugar do mundo, na verdade, no sentido de que todos os grupos sentem que a sua demanda é prioritária e desejam fazer com que o Estado atenda à sua demanda, mas a gente precisa fazer um acordo político para arbitrar quais são as prioridades concretas da sociedade. O cobertor é curto e não tem como atender a todas as prioridades. E aí eu chegaria na segunda camada da discussão, que eu acho muito importante, que é o fato de que no Brasil a gente tem muita dificuldade de encerrar políticas públicas ineficientes. E isso acaba dificultando justamente esse arranjo prioritário. Então, para dar um exemplo, a gente está há décadas com a Zona Franca de Manaus, em tese para promover o desenvolvimento econômico da Amazônia, em tese para propiciar um desenvolvimento econômico que mantenha a floresta de pé, mas qual é o instrumento de avaliação concreta da política pública? São bilhões de reais que a gente gasta anualmente com subsídios na Zona Franca, gerando uma série de distorções no funcionamento do mercado, no funcionamento da indústria brasileira, e a gente tem pouca capacidade de discutir efetivamente a eficiência desse tipo de política. Então, enfim, eu colocaria meus 50 centavos nessa discussão, dizendo que a gente precisa ter uma discussão sobre qual é efetivamente a prioridade do Estado, porque
ele não consegue dar conta de tudo. E, em segundo lugar, a gente precisa instituir um mecanismo de avaliação de política pública, porque, em muitos casos, a gente tem políticas ineficientes que acabam, em função do atendimento de um grupo de interesse, sendo eternamente postergadas, e a ponto de acabar fazendo com que aquela velha máxima vire verdade, que é nada mais permanente do que um programa provisório do governo. Então, enfim, isso acaba dificultando a construção de prioridades e, no fim das contas, isso gera um problema social grave. Por quê? Porque quando as contas públicas não fecham no orçamento, isso significa um desequilíbrio fiscal que, no fim das contas, vai impactar ou em aumento de inflação, que corrói o poder de compra do mais pobre, ou em aumento de juros, que dificulta o crescimento da economia como um todo. Agora, Sibeli, isso afeta a questão da legitimidade que você tinha mencionado, né? Como é que o gestor público identifica prioridades nesse momento? Leva quem está nos assistindo e a gente também para essa reunião, quando eles vão definir assim, quais são os fatores que entram em cena? Perfeito. Acho que o Mano colocou uma coisa importante. A gente tem muita dificuldade, até a gente tem esse termo, né, nas políticas públicas, de fazer política redistributiva no Brasil. A gente vai muito bem até onde a política é distributiva, né? Então, a gente tem o SUS, ele é distributivo, é para todos, né? A gente tem políticas universais e até aí a gente vai muito bem, né? Tem uma coisa que a gente fala sobre a Constituição de 88, que ela vai da toga à tanga, né? Ela vai dos magistrados até os indígenas. Então, ela foi altamente distributiva. E não se conseguiu calcular o quanto se precisava de recursos para conseguir custear todos os direitos previstos na Constituição. Porque ela foi a Constituição cidadã, a Constituição dos direitos, né? Tanto que a gente não conseguiu ainda dar conta de implementar todos os direitos que estão previstos na Constituição. E aí, qual é a solução? Reduzir os direitos que estão previstos na Constituição? Claro que não, né? É a gente tentar dar conta de implementar o que está lá. Só que se a gente pensar em muitas das coisas que estão previstas na Constituição, foi até um regime de transição que garantiu direitos adquiridos que foram considerados não legítimos pela nova Constituição, né? Era acabar com o regime de direitos, mas para conseguir acabar com regimes de direitos antigos foi dizer, tá bom, a gente acabou, mas para os anteriores a gente considera ok, né? Como, por exemplo, a ideia de que a gente não teria mais as pessoas que estavam contratadas pelo Decreto-Lei 200 como seletistas, não poderiam ser mais contratadas sem concurso público, mas todos aqueles lá seriam considerados estáveis, né? Os contratados nos últimos 5 anos. Então, a Constituição fez vários arranjos dessa forma, e a gente tem hoje uma desigualdade imensa no Brasil com políticas públicas distributivas. E aí, como é que você junta essas duas coisas? Vencer desigualdade com distribuição. Isso é um grande problema. Você tem que reduzir desigualdade com redistribuição, né? E aí a gente viu exemplos, quando a gente tenta fazer coisas mais drásticas, a gente não consegue. Tem coisas mais drásticas como reforma da Previdência, coisas mais complicadas, aí você não consegue. A gente viu que o último governo fez a reforma da Previdência, mas dando vários benefícios para militares. E aí como é que você faz, mas você gera mais desigualdade, né? Você tenta fazer reformas, aí você teve a PEC 32, que tentou fazer algumas reformas para servidores públicos, mas aí não fez. Dentro do serviço público você tem enormes desigualdades. Não é só desigualdade entre o serviço público e os trabalhadores seletistas. Dentro do serviço público você tem uma desigualdade imensa, né? A média salarial dos servidores federais é R$ 9.000. A média salarial dos servidores municipais é R$ 2.500. Os servidores que prestam serviços de ponta, saúde, educação, estão nos municípios. E eles ganham
3 vezes menos que os servidores federais. Então, você tem desigualdades no Brasil em todo lugar que você vai olhar. Volume de penduricalhos, desculpa, mas um volume de penduricalhos no setor público federal é enorme, né? Então, auxílio creche, auxílio mudança para juiz, para deputado. Que são as carreiras de elite, né? As mais bem remuneradas, né? E aí elas puxam, se você pegar só judiciário, a média vai bem mais alta do que os R$9.000, né? E aí, quando você vai olhar a PEC 32, que produziria a reforma do serviço público, não entram os membros de poder e ficam de fora, que ela tenta diminuir a desigualdade, então os mais desiguais ficam de fora. Então, você vai olhar o caso brasileiro, é muito complicado. Você teria que pensar em fazer reformas justamente redistributivas, né, para olhar e mirar nesta desigualdade. Então, acho que esse é um problema de fundo que a gente não conseguiu encarar. E aí, por que você não consegue encarar? Se você olhar na teoria das políticas públicas, né, a formulação das políticas públicas, ela é muito pouco racional. Ela é muito incremental, porque ela é feita não por gestores, ela é feita por políticos, que é quem tem a legitimidade decisória. E os políticos vão acomodando interesses. Então, basta olhar nosso Congresso Nacional, né? Ele vai acomodar esses interesses. Então, quem é que está lá e defende a prorrogação da Zona Franca de Manaus? Quem está lá e defende, não estou nem falando nem contra nem a favor, mas os interesses estão lá. E aí você tem as bancadas que representam os interesses, né? E a bancada das pessoas que têm fome? E a bancada das pessoas que estão na fila do SUS? E a bancada das pessoas que não têm, que defendem o aumento do salário mínimo? Não tem essa bancada. Então, eu acho que a gente tem interesses corporativos que estão claramente representados no Congresso Nacional. Mas as pessoas identificam esses interesses corporativos ou particulares como tais? Ou seja, quem vai votar, por exemplo, em candidato A ou B para deputado ou para senador identifica isso ou não consegue enxergar essa relação? Os interesses corporativos estão claramente representados. E as pessoas que votaram neles sabem muito bem quem votaram. Mas eu diria que o eleitor, de uma forma geral, tem dificuldade de compreender bem o sistema político e eleitoral, né? Aquele que não está representado tem dificuldade muito grande de entender o sistema proporcional do legislativo. E aí isso acaba gerando esse contexto, como a professora estava descrevendo, em que os interesses concentrados, ou seja, aqueles grupos de interesse específico que, enfim, têm um ganho imediato em função de uma política pública, estão muito bem representados, e o interesse difuso, que é o interesse daquelas pessoas que, enfim, que seriam beneficiárias de políticas republicanas que não são específicas para atender um setor, mas que dizem respeito a, enfim, reformas estruturantes que aumentariam, por exemplo, a produtividade, que é algo fundamental para a gente falar em termos de crescimento econômico, ou mesmo em termos de eficiência do setor público, acaba ficando de fora. Então, enfim, para pegar um gancho do que a professora falou também sobre a ideia de direitos adquiridos que se cristalizam, e a gente acaba vivendo quase como uma espécie de cristalização de interesses de castas no Brasil, no sentido de que parece que, para além de, enfim, de ter o dever de servir ao público, certas categorias do funcionalismo público desejam ter o privilégio eterno de não ter sequer a avaliação do seu desempenho, a avaliação daquilo que entregam efetivamente para o cidadão. E esse tipo de mudança cultural é muito difícil e a gente precisa enfrentar, que é o seguinte: o cidadão, pagador de imposto, paga a conta e precisa ter acesso aos serviços públicos de qualidade na ponta. Isso exige uma mudança de cultura onde o cidadão está no centro da questão e não necessariamente o interesse do servidor, o interesse do grupo de interesse que está representado em Brasília. Isso é uma mudança cultural difícil de implementar. Cibele, essa cobrança ela chega via imprensa, meios de comunicação,
ou com mais força quando a sociedade civil se organiza, se articula para além das demandas que aparecem na mídia? Como é que você percebia esse tipo de alteração do ponto de vista dos grupos de pressão mesmo? Acho que quando eu estava no governo eu sentia muito mais pela mídia, a cobrança, né? Mas eu sentia que a mídia focalizava muito o que estava acontecendo na população. Então, acho que é uma coisa de mão dupla também, sabe? Então, acontecia um problema num posto de saúde e tinha cobertura da mídia. Acontecia um problema num hospital e tinha cobertura da mídia. Então, a mídia também não tira as coisas que não existem. Ela dá luz a uma coisa que está acontecendo. Então, é um trabalho importante, o trabalho da mídia, de jogar luz em uma coisa que a população está passando, que a população está sofrendo. Eu acho que a gente precisa dar atenção para isso de verdade, porque a população sofre muito também calada e se sente impotente de conseguir dar vazão ao que está acontecendo e ao que ela passa no dia a dia, né? As pessoas às vezes se acostumam com um serviço de má qualidade e passam e sofrem na fila do hospital, sofrem na fila do posto de saúde. Então eu acho que é preciso dar atenção ao que a população está falando e dar a voz. Então, eu já fui muita vidraça como governo, mas a gente precisa ser vidraça porque o governo está lá para isso. Está lá para atender a população e está lá para cada vez mais melhorar, né? E eu acho que tem muitos servidores públicos que estão querendo melhorar e estão querendo fazer um serviço de qualidade e querendo mover a máquina e é preciso atender ao mesmo tempo os procedimentos e atender ao mesmo tempo os órgãos de controle que durante os últimos anos no Brasil tiveram uma hipertrofia, né, que esse é um outro problema que também a gente precisa apontar. Então, por exemplo, um gestor de um contrato de 200 milhões de reais pode ganhar um salário, normalmente ganha um salário de 5 mil reais, né? Enquanto alguém que controla essa pessoa ganha um salário de 20 mil reais. Então isso é um grave problema no caso brasileiro, né? As carreiras mais valorizadas estão nos órgãos de controle e as carreiras de gestão são as menos valorizadas. Então isso é outro problema. Como a gente, via de regra, suspeita do gestor público, qualquer coisa que ele fizer de errado vai ser apontado como um erro de corrupção, como algo que não é um erro, que é uma má-fé e que é de corrupção. Então, esse gestor de um contrato, ele já é alguém que vive com medo e que vai fazer de tudo para fazer o procedimento corretamente, mesmo que isso demore o triplo de tempo. Então, a última coisa que ele vai pensar é no cidadão. Porque se ele fizer qualquer erro, ele vai responder aquilo com o próprio patrimônio. E depois não vai ter ajuda do Estado para ter um advogado para responder por aquilo. Porque essa é hoje... paralisia da caneta. Exatamente. Né? Hoje essa é a regra, né? Então, para quem trabalha do outro lado do balcão, é muito complicada a atuação hoje no setor público, né? E a gente tem realmente muito receio do Tribunal de Contas. E do Ministério Público, enfim, e tá do lado de quem tem que executar com toda a pressão dessas regras em cima de você, é terrível. Então, a gente hoje investe muito mais em controle do que em transparência. E esse eu acho que é o nosso principal problema, né? Toda vez que eu tinha dúvida sobre se eu deveria ou não fazer alguma coisa, a única coisa que passava na minha cabeça, porque a linha é muito tênue, você tem muita coisa para fazer, e aí você vai fazendo, né? E aí você pensa, mas será que eu devo fazer isso ou não devo? Coisa simples, do tipo, alguém liga para sua secretária e pede o endereço da sua casa porque quer deixar alguma coisa para você na porta da sua casa. Será que você deve dar o seu endereço para receber alguma coisa na porta da sua casa? Você tem 1 milhão de coisas para fazer. Você fala, devo ou não devo? E aí sempre a única coisa que eu pensava é, se um jornal tirar uma foto disso acontecendo, eu vou ter vergonha disso? E eu pensava, se eu não tiver, é porque tá tudo bem, né? Então, na minha cabeça, a transparência é sempre o melhor remédio. Se eu puder fazer isso na frente de um jornal, na frente de uma câmera de TV, isso quer dizer que tá tudo certo. Então, em vez da gente ficar
propondo controle, mais controle, mais controle, a gente devia propor transparência de todas as coisas. Porque aí a gente não tinha problema com órgão de controle, não tinha problema com criar mais procedimento e ninguém ficaria engessado. Então, eu acho que a gente, muitas vezes, está indo para o caminho contrário. A gente teve a criação aqui no município de São Paulo, isso foi alguns anos atrás, foi na gestão Haddad. A gente teve 2 carreiras criadas, a de agente de políticas públicas e a de controlador interno. As 2 carreiras com quase as mesmas especificações. Uma ganhando 9 mil, a de agente de políticas públicas, e a de controlador ganhando 13 mil. Por que o controle vai ganhar mais do que quem faz? Então, essa é a nossa mentalidade, né? Então, a gente vai por um caminho muito perigoso, né? Assim como as carreiras de promotoria, de procuradoria, as carreiras de advocacia, que só olham o parecer e dão de acordo. Agora, o gestor que vai lá, que roda o projeto, que faz toda a gestão, são as carreiras que ganham menos. E o controlador muitas vezes não tem o skin in the game, né? Ou seja, ele manda, o Ministério Público às vezes manda paralisar uma obra porque tem alguma suspeita de algo. No fim, não tinha nada ali, mas a obra foi paralisada, o dinheiro público foi desperdiçado e nenhuma consequência ocorre sobre o controlador. Então, isso é um problema grave e eu sou entusiasta da ideia de que a gente cuida disso com mais transparência do que com amarras. E aí uma coisa importante também é que, para a transparência ser efetiva, é importante também a gente ser capaz de promover a simplificação da informação e do acesso à informação por parte do cidadão. Porque, às vezes, a gente tem alguns sistemas de transparência que são mais para cumprir tabela do que, de fato, para ser transparente para o cidadão. Então, enfim, o que eu diria é uma agenda de transparência do setor público, que é fundamental para criar um vínculo entre o setor público e o cidadão, que é quem paga pelo setor público, precisa passar também por uma agenda de simplificação de alguns processos e alguns procedimentos. A começar, para ficar com um exemplo muito claro, pelo próprio sistema tributário, né? O cidadão não tem clareza sobre quanto ele paga de imposto, porque o nosso sistema é muito complexo. É impossível ter transparência de fato quando a complexidade do sistema gera uma confusão para qualquer um. Hoje, a pessoa mais bem informada no Brasil não é capaz de saber com clareza quanto ela paga de imposto. Cibele, a transparência faria com que as ações de correção ou de ajuste de rota das políticas públicas se tornassem mais expeditas, mais imediatas? Ou isso é querer demais, assim, por parte do cidadão? O cidadão está querendo também que as coisas tenham uma velocidade das mídias sociais? Olha, esse é um desafio, porque uma coisa que a gente tem dificuldade no governo é assumir que errou, né? E na burocracia, a gente não pode assumir erros, a gente não pode errar, não tem espaço para isso. Então, quando a gente trabalha com inovação e inovação em governo, a gente tem que assumir que errou. E não só assumir que errou, mas a gente tem que valorizar o erro e aprender com o erro. Então, isso que você falou é muito legal, porque você tem que dizer, olha, ajustei a rota, assim como qualquer planejamento, né? Outro dia eu estava discutindo com os alunos isso em sala de aula, né? Tem o programa de metas aqui em São Paulo, né? E é um dos poucos lugares em que tem o programa de metas. E aí, quando você não cumpre o programa de metas, vamos dizer, o prefeito não cumpriu a meta, e todo mundo cai batendo em cima. Mas um programa de metas de um governo, ele é simplesmente uma meta. E a meta pode ser ajustada e deve ser ajustada, porque um planejamento não pode ser uma camisa de força, assim, por base, por conceito. E a gente usa o programa de metas como algo escrito em pedra, e não deveria ser, né? Então a gente desvirtua isso tudo, a gente teria que poder rever rotas e dizer, olha, primeiro trimestre, programa de metas ajustado.
E se isso for feito, todo mundo vai cair em cima e vai dizer: o prefeito já está quebrando a sua promessa, o prefeito não se comprometeu. E você deveria poder dizer: gente, simplesmente não deu certo, essa política pública vai ser ajustada e a gente vai fazer de outro jeito, vai fazer outra coisa. E inovação é assim, quando você faz um laboratório de inovação num município, você experimenta e aprende com o seu erro, né? E a gente não pode se permitir errar no governo, porque isso seria desperdício do dinheiro público, isso seria o político assumir que ele errou e ele não pode errar, e isso é totalmente equivocado, né? Porque você deveria, sim, se permitir errar, assumir com seu erro, relatar isso e seguir em frente. E gerar um aprendizado institucional, né? Esse caminho deu errado, então não vamos repetir esse caminho. Que é uma coisa que acontece muito no Brasil também, né? Parece que, às vezes, a gente reinventa a roda infinitas vezes, sei lá, tentando trazer um exemplo concreto. A gente tentou diversas vezes fazer uma indústria de navios, né? E deu errado todas as vezes, e a gente parece que não estuda o que aconteceu para tentar aprender com os erros, simplesmente repete aquilo. E, enfim, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é loucura, né? Não tem como fazer isso. E acrescentando outro ponto, eu acho que é fundamental a gente defender uma agenda de dinamismo, uma agenda de inovação concreta, não apenas no setor público, mas também no setor privado, no sentido de liberação das forças empreendedoras, de eliminação, de facilitação do ambiente de negócios, uma agenda de produtividade do setor público e do setor privado. E, enfim, produtividade, eu diria que é a palavra-chave para o crescimento econômico. E a gente está há 40 anos com a produtividade brasileira praticamente estagnada. Esse é um dos grandes gargalos do Brasil e a gente precisa, colocar isso na agenda. Falando em agenda, um dos temas centrais desta temporada do videocast da Rio Bravo é Brasil 2023. Se você pudesse, destacar um dos pontos centrais em termos de consolidação de políticas públicas para 2023 à frente, qual que você citaria? Eu diria que é unir responsabilidade fiscal e social, que parece que essa é uma dicotomia que vem se construindo no Brasil, como se cuidar das contas fosse conflitante com cuidar das pessoas, e, na verdade, não é possível cuidar das pessoas sem cuidar das contas. Quando a gente descuida do aparato fiscal, isso gera inflação, isso gera pobreza, isso gera estagnação, e a gente, precisa ter uma agenda de emancipação, de aumento da produtividade, de crescimento, de inovação, e isso depende da gente ser capaz de estender a mão para quem mais precisa, mas fazer isso com responsabilidade, cabendo no orçamento. Cibele, você acredita que é possível estabelecer esse equilíbrio, ou a gente vai cada vez mais depender do humor do político, dos atores que tomam decisão? Eu acho que é totalmente possível. A gente vai ter que estabelecer uma nova âncora fiscal, né? Eu acho que o teto de gastos, infelizmente, se provou ineficaz, né? Ele existiu para ser burlado. Estava conversando com um colega hoje na hora do almoço, a gente já está aprovando um sótão de gastos, porque a gente está dizendo pactuando quanto a gente vai ter de acima do teto de gastos. É isso que a gente é isso que é a PEC da transição, né? A gente vai ter tantos bilhões acima do teto de gastos. E essa está sendo a nova âncora. Então, a gente já entendeu que o teto de gastos não deu certo, porque no governo passado a gente já teve várias burlas a ele. Então, se não é isso, qual vai ser a nossa nova âncora fiscal? Vai ser um percentual de endividamento? Vai ser alguma âncora fiscal nós teremos que ter para a saúde fiscal do país, né? Que não seja burlado. E que isso permita que a gente tenha um novo pacto que tenha estabilidade institucional. Não é só fiscal, é institucional, né? Que a gente tenha regras que a gente pactue que sejam estáveis. E essa regra vale para tudo. É uma regra que tem estabilidade entre os poderes,
que os poderes possam voltar a se respeitar, sem se ataquem uns aos outros. Isso quer dizer, a gente não vai ter um ritmo de PECs tão intenso, porque a Constituição precisa se acalmar, né? A gente não vai ter um ritmo tão intenso de interferências do Supremo, porque as regras vão se acalmar. A gente vai ter o Executivo fazendo seu papel de políticas públicas e gerenciando o orçamento, porque o orçamento vai ser respeitado. Então, a gente vai ter uma normalidade institucional. É isso que a gente espera, né? A gente vai ter uma reconstrução do governo funcionando e fazendo suas políticas públicas que foram prometidas na eleição. A gente espera voltar para uma normalidade institucional. Acho que é isso, dentro da plataforma que foi eleita. E espero que isso possa acontecer em 2023. A gente caminhe para uma normalidade institucional. Você destacaria qual o principal desafio em termos de políticas públicas para 2023? Sem dúvida, a sair do mapa da fome. Sem dúvida. E acho que sair do mapa da fome e sair do mapa aflitivo de desmatamento que a gente está, né? Porque eu acho que a gente está tendo queimada atrás de pico de desmatamento, atrás de pico de desmatamento, e a gente precisa voltar a ter a fiscalização, voltar ao normal do que está na Amazônia, né? A gente tem uma normativa em vigor que é muito preocupante, que é os fiscais não têm mais possibilidade de multa, né? De multar os fiscais ambientais, porque hoje eles só podem fazer um relatório, acho que, enfim, não sei, certamente você sabe, mas nem todo mundo que está nos ouvindo sabe, né? Eles podem fazer só um relatório para o seu superior, e depois que o superior avaliar, o superior, que é um cargo em comissão, avaliar, eles podem emitir a multa. Então, isso foi, de fato, uma interferência muito assustadora da política na burocracia, né? Então, a burocracia precisa voltar a ter o seu poder de multa, né? É como se um fiscal da CET visse seu carro parado embaixo de uma placa de não estacione e não pudesse te dar uma multa. Ele tivesse que perguntar para o superior deles, ele pode te multar. Então, isso precisa voltar à normalidade, né? Então, acho que esses dois pontos são muito graves, e tirar a gente do mapa da fome de novo, que isso é muito sério, né? A gente anda pelas ruas aqui em São Paulo, a gente vê que a gente está numa situação muito calamitosa. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais e são urgentes. E depois disso, a gente vai voltando. Porque muitas das outras políticas são graves, mas são subnacionais, né? A gente tem problema gravíssimo na educação de recomposição de aprendizagem por causa do período de pandemia. E a gente teve uma ausência absoluta do MEC em coordenação de políticas públicas, né? A gente teve muita escola que talvez pudesse ter voltado às aulas antes, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem escola sem banheiro, que é uma coisa maluca, né? E na época de pandemia é muito difícil você, de fato, fazer isso. Se você está distribuindo álcool gel, mas você não tem escola com banheiro, como é que você vai voltar? Mas isso é muita responsabilidade subnacional, que o MEC poderia ter apoiado. Mas isso agora depende, a recomposição da aprendizagem deve ter apoio federal, mas depende em grande medida de estados e municípios, né? Mas essa coisa da fome e do meio ambiente é diretamente federal. Agora, a boa notícia é que a gente tem propostas razoavelmente bem consolidadas na mesa para nos guiar nesse caminho, né? Tanto do ponto de vista ambiental, tem uma agenda de reconstrução dos órgãos ambientais que, bem, o Brasil já sabe qual é o caminho, a gente pode aprender com a nossa própria experiência, e tem um caminho de avanço via regulamentação do mercado de carbono, integração do Brasil no mundo, nas práticas internacionais, nesse sentido, que inclusive pode ser um potencial de atração de investimento muito forte para fazer com que seja rentável manter a floresta de pé, e aí, para fazer um link com outro tema que eu falei, mais rentável, uma política muito mais eficiente do que a Zona Franca de Manaus, por exemplo. E do ponto de vista da fome, a gente tem uma experiência muito boa
com o Bolsa Família. Com o Auxílio Brasil, a gente acabou vendo um aumento do orçamento que não se verificou do ponto de vista de eficácia da política na ponta por uma série de fatores, como a diminuição da focalização, na verdade a destruição do mecanismo de focalização, com uma negligência em relação ao cadastro único. Então, tem um caminho de reconstrução do Bolsa Família, de unificação de outras políticas. Inclusive, eu estava vendo esses dias com Pércio Arida, conselheiro acadêmico do Livros, ele estava dizendo que hoje no Brasil nós temos 450 programas sociais em vigor. Eu achei esse número muito chocante. São 450 programas diretamente ligados ao Tesouro Nacional. E é chocante porque isso significa 450 estruturas de gestão, monitoramento, ou seja, todo um aparato que a unificação dessas políticas, que é algo que, vale lembrar, a experiência do Bolsa Família foi muito virtuosa nesse sentido. O Bolsa Família foi uma unificação e consolidação de outros programas pré-existentes. Então, enfim, eu diria que a gente tem a aprender com a própria experiência do Bolsa Família, atualizando para o tempo de hoje, promovendo uma unificação de outros programas sociais, com o aumento da focalização e da eficiência. Isso tem um potencial emancipatório muito grande. Existe um projeto de lei já no Senado Federal, de autoria do senador Tasso Gereissati, com relatoria da senadora Simone Tebet, a Lei de Responsabilidade Social, que vai nesse caminho de propor uma unificação de alguns programas sociais para a construção de um Bolsa Família mais robusto e focalizado. Cibele Francese, Mano Ferreira, eu queria agradecer a participação de vocês muitíssimo nesta edição do videocast da Rio Bravo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, foi uma excelente conversa. Com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do videocast da Rio Bravo. Esta foi uma série especial na qual falamos sobre o Brasil 2023, políticas públicas, meio ambiente, educação, todos esses temas que envolvem não só a imaginação dos líderes políticos do país, mas também o engajamento da sociedade civil. Contamos com você para servir como nossa audiência e também como vigilantes desse poder que vai atuar em ações efetivamente decisivas para o futuro e para o presente deste país. Um abraço e até a próxima.